Olá, gente. Vim aqui para falar de ângulos e retas e do comportamento que os ângulos têm com determinadas situações que envolvem retas. Vamos lá? Para começar, vamos falar da importância desse estudo. Desde os tempos da antiguidade já se sabiam que o estudo dos ângulos era muito importante. Então começou lá atrás, na hora que a gente fazia geometria, tinha que fazer aqueles desenhos e os ângulos tinham que ser bem precisos, especialmente se eu estava tentando medir uma distância muito grande. Então, como que eu fazia para medir uma distância muito grande? Eu fazia uma representação daquilo no papel. E para a gente saber que a representação do papel era fidedigna, a gente precisava acertar os ângulos. E para isso a gente usava muitas das relações que a gente vai ver aqui. Veja só, por exemplo, as pirâmides do Egito, como é que sabia-se o tamanho da pirâmide, a altura dela? Basicamente, uma das ideias mais básicas era considerar que os raios solares são retas paralelas, e, portanto entra aí as retas, e que os ângulos formados com o chão seriam os mesmos em qualquer situação. Então, no caso, eu consigo imaginar que a sombra da pirâmide ela forma o mesmo ângulo com o raio solar que a sombra desse bastão, que é menor, formaria com o raio solar correspondente. Então, com isso, eu consigo fazer uma estimativa, um desenho, formando um triângulo, usando esse ângulozinho que a gente consegue medir, e a gente sabe a altura do bastão, a gente consegue fazer uma proporção para saber o tamanho da pirâmide. Entre outras coisas que a gente poderia fazer, eu poderia fazer um desenho no papel sabendo desse ângulo, mas tudo advém da ideia de que os raios solares eram retas paralelas e eu consigo medir o ângulo formado com o chão. Legal? Outra coisa que foi feito também no tempo de antigamente era medir o raio da Terra e também perceber, né, que a Terra era de fato redonda. Então veja só, conta uma história que em Siene, uma cidade, existia um poço onde esperaram que o Sol não fizesse sombra na água desse poço. Porque nesse caso, a ideia é que o poço então estaria exatamente abaixo do raio solar, então esse raio solar estaria atingindo a cidade de Siene assim, de maneira perpendicular. E o que sabia-se é o seguinte: a gente conhece a distância de Siene até Alexandria, e lá em Alexandria o raio solar estava formando algum ângulo com algum outro equipamento que eles podiam medir, né, como a gente viu ali nas pirâmides. E aí, novamente, considerando que os raios são paralelos, eles perceberam esse ângulo, essa diferença entre Alexandria e Siene, e aí conseguiam fazer algumas relações para poder medir o raio da Terra e poder perceber essa forma arredondada da Terra. Legal, né? E também muito se usava de ângulos lá nas grandes navegações. Esse aparelhinho aqui chamado astrolábio media o ângulo das estrelas em relação à linha do horizonte. Muito legal, né? E a partir desses ângulos conseguiam fazer medições e calcular distâncias e tudo mais. Legal. Mas vamos falar um pouquinho da relação dos ângulos com as retas. Primeiro vamos falar de retas concorrentes, retas que se encontram. Se as retas se encontram, elas têm um ponto chamado vértice, né? O ponto de encontro deles. Eu chamei aqui de P. A gente costuma usar a letra maiúscula para representar pontos, mas aqui a gente não precisa realmente saber o nome da letra, só precisamos lembrar que isso aqui é um vértice, ok? E aí, como um encontro de retas, eu consigo medir um ângulo. Aqui eu tenho um ângulo alfa. Também usamos muito letras gregas para representar ângulos. Né? Não é uma regra, mas é muito comum. Então se acostume um pouquinho com as letras gregas para você poder saber do que estamos falando quando a gente chamar uma delas. Muito bem, mas veja só, esse não é o único ângulo formado pelas duas retas, certo? É só o ângulo que a gente vê por primeiro, mas sabemos que existem outras três aberturas aqui, certo? Então perceba exatamente isso aqui, ó. Eu consigo medir esse tamanho aqui, de alfa, o beta, o gama e o delta. Eu consigo medir utilizando um transferidor ou algum outro tipo de equipamento, certo? Então a gente tem aqui, a gente usa
os 360 graus, né, para fazer medidas de ângulos. Neste caso aqui eu tenho 50 graus para alfa, 130 para beta. E repare, uma coisa que se percebeu lá atrás é que esses ângulos se repetem. Olha aqui, ó, os 50 graus aqui, os 50 graus aqui, tem 130 aqui em cima e tem 130 aqui embaixo, certo? Então a gente pode até deixar assim, separadinho, ó, tem o ângulo verde, que é 50, e o ângulo azul, que é 130. Inclusive a gente tem um nome, né? A gente tem um ângulo agudo e um ângulo obtuso. E como que a gente começou a chamar essa característica, né, dos ângulos se repetirem? A gente chamava de OPV, ou oposto pelo vértice, certo? Então, um ângulo que dois ângulos que são opostos pelo vértice tem a mesma medida. Não é exatamente, a gente não fala igual, né? Elas são congruentes. Então a gente fala que ângulos são congruentes quando tem a mesma medida. Mas vamos tomar a liberdade de falar igual aqui por enquanto. Uma outra questão importante, né, é que esses dois ângulos que estão ao lado um do outro, adjacentes, eles formam um ângulo raso, uma linha, né? Então essa linha aqui, nesse ângulo raso de 180 graus, ele é muito importante. E a gente dá até um nome para essa relação, né, do alfa e o beta juntos darem 180. A gente diz que eles são suplementares. Mas isso você já deve saber, né? E a gente pode perceber essa relação também com o beta e o gama e o delta e o alfa. Uma coisa também que justifica por que ângulos opostos pelo vértice são iguais é justamente essa ideia de suplementar. Afinal, se o alfa é suplementar do beta e o beta é suplementar do gama, o alfa e o gama, ambos suplementares do beta, tem que ter a mesma medida, certo? Mas isso é história para outro momento. Vamos à frente um pouquinho. Vamos entender um pouco mais essa relação dos ângulos aí. Quando eu começo a trabalhar com retas paralelas, e eu corto elas por uma transversal, como no desenho aqui, a gente começa a pensar em relações mais importantes dentro desse desenho. Então perceba que eu tenho duas retas paralelas, vou nomeá-las R e S, e uma transversal que atravessa as duas paralelas, ok? Quando isso acontece, né, quando eu atravesso com uma reta outras duas, a gente tem os pontos de encontro, ou vértices, né, Q e P. Então, aqui eu posso dizer o seguinte. Primeiro, R é paralela a S nesse desenho. Tá? A gente representa com esse símbolozinho aqui, ó, ou esse. Qualquer um dos dois serve para dizer R paralelo a S ou R e S são paralelos. Ok? E aí, a reta T é transversal a RS nos pontos Q e P. Certo? Então, a transversal a R no ponto Q e a S no ponto P. De novo, esses nomes das letras é mais para a gente poder se identificar em desenhos quando eu estou descrevendo eles literalmente. Mas, para a prática mesmo, a gente não precisa deles neste momento. Mas vamos olhar para os ângulos. Aqui, eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta. Esses dois ângulos, né, estão em dois vértices separados, né? Esse ângulo alfa, ele é o encontro da reta T com a reta R. E o ângulo beta é o encontro da mesma reta T, só que agora com a paralela de RS. E o que acontece com esses dois ângulos? Eles, por estarem na mesma reta, na reta T, a gente consegue analisar algo em comum entre eles, certo? Então, são formados pela mesma reta. E por eles também serem formados por duas retas paralelas, eles têm outra questão que a gente costuma falar, a gente chama de correspondência. Alfa e beta são chamados correspondentes, certo? Pois são feitos pela mesma transversal e pelas paralelas, certo? Você também pode pensar assim, eles são correspondentes porque os dois estão feitos para a direita e para o lado de cima das suas paralelas, certo? Muito bem. Também posso pensar em outro par de ângulos correspondentes bem fácil de olhar aqui. Olhando para o gama e para o delta, ó, os dois também são correspondentes. Só que ele é um outro par de correspondentes nesse caso. O gama, no caso, ele está feito para o lado esquerdo e o delta também. Tá? Mas perceba,
os dois são feitos pela transversal com as paralelas, só que do lado esquerdo. Então este gama é correspondente ao delta. Ok? Então essa correspondência é muito importante de você olhar e para a gente poder saber identificar quem é correspondente a quem. Então o alfa é correspondente ao beta, o gama é correspondente ao delta. Ponto. E vale aqui também aquela questão de ângulos suplementares, né? Então o alfa e o gama suplementam um ao outro. Se você juntar esses dois vai dar 180 graus, certo? E aí uma curiosidade legal, que é o que vai nos levar a desenvolver toda uma questão na geometria. Se eu medir o ângulo aqui de baixo, beta, também vai dar 60 graus, 64 graus, certo? E é aí que entra a nossa relação de correspondência em retas paralelas aqui na geometria plana. Os ângulos que são correspondentes também são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, certo? Então, alfa e beta são congruentes porque são correspondentes. Legal? E o delta, olha só, ele tem que formar 180 graus com o beta, né? Então, ele também tem que ser 116. Que bate com o nosso resultado, visto que ele tem que ser congruente com o gama, o seu correspondente. Legal? Então, isso faz... A gente pode também reproduzir para os ângulos que são feitos pela parte de baixo, ó. O epsilon, o eta, o zeta e o teta. Olha só. Repare como os ângulos ficam se repetindo, né? Eu tenho 64 graus nos dois vértices e eu tenho 116 graus nos dois vértices também. Legal? Uma pequena questão que a gente tem que entender é que quando eu junto assim as paralelas, uma transversal, eu vou ter sempre essa repetição de ângulos. Ó, 100 graus e 80 graus nessa situação aqui, repetindo nos dois vértices. O 25 graus e o 155 graus, repetindo nos dois vértices, certo? Então sempre vou ter um ângulo agudo e um ângulo obtuso, exceto se eu tiver ângulos retos, né? Ângulo reto, daí os dois ângulos ficam retos. Mas fora as retas que são assim perpendiculares, sempre terei ângulo agudo e ângulo obtuso. O ângulo agudo vai se repetir em todos os ângulos agudos dessa situação aqui. E o obtuso também, em todas as situações onde eu tiver um ângulo obtuso, nessa situação aqui da transversal, vai ser 116 graus. Olha aqui, o obtuso é 100 graus e o agudo é 80. Se você olhar aqui, ó, o 80 se repete em todos os lugares onde o ângulo é agudo, e o 100 também, onde todos os lugares onde eu tenho um ângulo obtuso. E aquele lá, o 25 e o 155, a mesma coisa. Mais uma questão, se você somar os ângulos agudo e obtuso, dá 180 graus. 64 com 116, o 100 com o 80 e também o 25 com o 155. Bacana? Curiosidade, essa análise das retas paralelas, ela demorou um pouquinho para vir. Ela foi postulada por um famoso matemático chamado Euclides. E quando ela foi postulada, ela gerou uma certa controvérsia entre os matemáticos, porque eles ficaram tentando provar ela usando postulados anteriores, mas não conseguiram. E não conseguiram porque existem alguns probleminhas. Por exemplo, a Terra, ela não é uma coisa plana, ela é arredondada, né? É aproximadamente uma esfera. E o que acontece aqui é que você consegue imaginar, visualizar na Terra, no globo, duas retas que poderiam ser consideradas paralelas, só que se você fizer aquela transversal entre elas, os ângulos não ficam exatamente daquela maneira. Então, ângulos correspondentes não vão ter a mesma medida. Aqui eu acabo também vendo um triângulo onde a soma não dá 180 graus, entre outras cositas que vai acontecer com ângulos, que é bem esquisito lá na geometria esférica, que é uma geometria específica para modelos como esse, do globo terrestre. Veja que a nossa geometria, aquilo que a gente usa normalmente, a geometria plana, ela ainda vale em pequena escala. Então aqui eu estou numa cidade, por exemplo, aquela geometria vai valer ainda aqui. Porque aqui a escala é tão pequena que dá para aproximar por um plano. Tá? Então não vai ter tanta diferença assim os ângulos, né? Já em escalas maiores, né, vou trabalhar com o globo como um todo, aí eu tenho que ter esse cuidado de usar a geometria correta.
beleza? Mas você pode continuar usando a geometria plana, não tem problema, tá? Porque a gente sempre está trabalhando em pequena escala. Agora, se você algum dia for trabalhar em grande escala, já sabe, veja qual geometria você deve usar, certo? Além dessa geometria, surgiram outras, certo? Então a gente tem a geometria elíptica, né, que é bem parecida com a esférica, mas ela abre um leque um pouquinho maior, né, que eu posso ter uma elipse, é, uma elipse, um elipsoide, né, ao invés de esfera. E eu tenho também um cara chamado espaço hiperbólico, que gera a geometria hiperbólica, um pouco mais complexa, mas é para trabalhar com espaço distorcido, né? A distorção no espaço e a teoria da relatividade. É bem legal. E também, se você é um projetista, né, vai desenhar um projeto, muitas vezes a gente tem um ponto de fuga. E nesse ponto de fuga é para onde convergem todas as retas. E aí eu posso dizer que essa reta é paralela com essa aqui, porque ambas estão indo em direção, mas ambas estão indo em direção ao ponto de fuga, e é onde elas vão se encontrar. Então, é um pouquinho diferente, né? Porque as retas lá na geometria projetiva elas se encontram, e aqui também não vale a ideia de ângulos, de ângulos nas transversais, como a gente tem ali. Certo? Mas isso aqui, de novo, né? É numa geometria bem específica. A geometria que a gente vai usar é a plana, onde isso tudo vale. Ok? Então, ficamos por aqui. Na próxima parte desse vídeo, eu vou mostrar para vocês como são as nomenclaturas desses ângulos e como que a gente faz algumas atividades que envolvem eles. Beleza? Vejo vocês lá. Até mais.